Boa tarde. Obrigado à Lubrigax pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho na ANP. Eu vou falar sobre qualidade, né? Eu venho representar a Superintendência de Qualidade, em especial o nosso laboratório, que é o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas, que completou 40 anos agora no início de agosto. Alguns de vocês estiveram lá na comemoração. Bem, eu vou falar um pouco sobre o novo PML, a gente tem algumas mudanças. Vou falar sobre a revisão da portaria de básicos, que é a 669 de 2016, sobre o Programa Interlaboratorial de Lubrificantes, que começou no ano passado, que é o PIL. Novidades também sobre registros de produtos, falar um pouco sobre graxas, óleos industriais, e aí vou fazer minhas considerações finais. Bem, o PML, que é o Programa de Monitoramento de Lubrificantes, eles têm algumas especificidades, porque, devido à composição dos óleos lubrificantes serem passados à Agência Nacional do Petróleo, apenas no CPT nós fazemos a análise da qualidade desses produtos, análise de qualidade e de registro. Então, nós recebemos, atualmente, em torno de 150 amostras mensais. Da maioria da unidade da federação, a gente ainda não fechou novamente, os contratos estão sendo renovados. No próximo boletim, vocês vão notar que a região sul já vai estar contemplada por inteiro. Nesse último, quem observou os estados viu que estava faltando 2 estados da região sul. Esse é o nosso novo laboratório. As pessoas que estão nos visitando lá na ANP, a gente convida para conhecer um laboratório bem moderno. Aqui nessa porta à esquerda, nós temos 2 ICPs, um EDX, uma absorção atômica, um infravermelho e um ultravioleta. E esse é o nosso laboratório geral, com forbol, ponto de fluidez. Nós temos 3 viscosímetros, HTHS, bomba Bosch, etc., e os equipamentos de graxa. Bem, desde que eu entrei na ANP em 2006, o PML começou, e ele começa com números assustadores, porque a não conformidade em qualidade ela bate em 47%. Então, isso foi feito em forma de piloto e logo ganhou força pela quantidade de não conformidades que nós tínhamos no Brasil. Em um ano, ele cai para 33%, e depois ele fica estável em torno de 20% de não conformidade em relação à qualidade. Mas aqui nós tínhamos um desafio que eu acredito que agora a gente está conseguindo solucionar. A gente coleta amostra no Brasil inteiro. As universidades não podem repetir a marca comercial ao longo do ano, para que nós tenhamos uma variedade grande de óleos coletados e, assim, a gente possa abranger o máximo possível de empresas no Brasil. Só que, quando você faz a estatística disso e coloca no mesmo peso, você está pegando uma empresa como a Petrobras, que tem quase 20% ou mais do market share nacional, e comparando com o mesmo peso de uma empresa que tem em torno de 0,1%. Então, se essa empresa, que tem um percentual muito pequeno, ela é não conforme, aquele percentual acaba ficando alto. Então, isso a gente vai conseguir resolver agora. O Diogo vai vir falar sobre isso, e a gente tem um novo índice. Eu vou falar dele para frente. Então, o que a gente fazia, só resumindo esse slide, a gente fazia análise de registro. O produto possui registro na ANP, a gente analisava enquanto qualidade e analisava o rótulo dele. A partir da resolução 22, de 2014, nós deixamos de analisar rótulo a partir do boletim de 2016, porque as empresas não nos mandavam mais modelo de rótulo na análise que nós fazíamos dos processos, mas sim elas nos mandavam o rótulo. Então, o rótulo já tinha sido analisado, não tinha sentido nós fazemos essa análise novamente. Bem, o que a gente faz hoje no PML de ensaio? Nós analisamos elemento, basicamente ICP e EDX, ou absorção atômica, a gente tem usado esporadicamente, viscosidade cinemática 40 e 100, calculando assim o índice de viscosidade, o CCS, infravermelho, ponto de fulgor e a perda por evaporação NOAC. As amostras são analisadas nesses ensaios. Nós temos a intenção de colocar 1 ou 2 ensaios até o final do ano, aumentar esse escopo de ensaios. Bem, vamos falar agora do percentual do boletim de 2017. Aqui, o Godoy não está aqui, né? Eu faço a ressalva da errata que nós colocamos hoje
no boletim em relação à safra química. Teve um erro e a não conformidade em qualidade não era da safra química, mas de outra empresa. Nós corrigimos isso hoje e colocamos essa errata no site da ANP. Então, aqui nós temos os números do boletim de 2017. Nós temos um alto índice de não conformidade em qualidade no segundo boletim, né, que corresponderia a março e abril. E aqui nós temos o último, 7,8 de não conformidade em registro e 12,8 em qualidade. Então, nós tínhamos dois problemas para resolver, na verdade. O alto índice de não conformidade, a gente poderia atacar ele de duas formas que a gente tem feito. Todos os relatórios agora são seguidos de ações específicas de fiscalização. Então, aquelas empresas que apresentam o maior número de não conformidade, a cada boletim elas são visitadas. Nós já visitamos 6 empresas desde o início do ano, aquelas que apresentaram o maior índice de não conformidade. E, para que isso não fique concentrado na fiscalização, a abertura de um processo para perda da autorização como produtor de óleo lubrificante, nós, como qualidades, estamos fazendo a seguinte coisa. Após a análise das amostras, essas amostras saíram fora no monitoramento. Nós vamos às empresas coletá-las. Se elas saem novamente agora como fiscalização, eu estou abrindo um processo enquanto qualidade da ANP para a perda do registro, não do produtor, mas do produto. A resolução 22 de 2014 me resguarda nisso. Então, nós já temos a abertura de 2 processos para a perda de registro de produto das empresas não conforme. Eu lembro que o Simipetro, sempre que a gente se reunia, cobrava isso. Poxa, as mesmas empresas estão saindo sempre. Então, nós, como qualidade, já estamos abrindo o processo também para a perda do registro desses produtos. Bem, agora aqui falar, como vocês têm acompanhado, a gente elevou os níveis de desempenho no Brasil nos últimos 4 anos 2 vezes, né? Nós passamos de SF como mínimo para SJ e agora migramos para o SL. SF para CG4 e agora nós estamos passando para CH4. Isso vai se refletir aqui. Nós temos uma frota no Brasil, acho que o pessoal da Anfávia deve estar aqui, em torno de 8 anos. Quando nós coletávamos óleo lubrificante no Brasil, em torno de 60% desse óleo 40% era monoviscoso e 25% era 20W50, o que remete claramente a uma sublubrificação, ou uma lubrificação errônea dos nossos carros. Nós começamos a ver uma mudança disso, e esse foi o primeiro boletim que eu vi isso. As amostras monoviscosas representaram menos de 5% da nossa coleta no ano de 2017. Nós mudamos o padrão, então, de lubrificação. E, pela primeira vez entre os multiviscosos, o 20W50 não foi o mais coletado. O 15W40 foi superior e o 5W30 já está se aproximando. Depois, eu acho que essa apresentação vai ser enviada, né? Para todos? Sim? Tá, só porque tem. Outra coisa que nós vimos interessante, o SL foi o produto mais coletado para motores 4 tempos, SL e SN. O SJ ainda foi coletado. Nessa época do monitoramento, ele poderia ser comercializado até 30 de junho. Então, aqui está ok. Ele pode ser coletado ainda. Mas vejam que os números de API SL e SN já superaram o número do SJ. Outra coisa que nós vimos, mas aqui a gente não viu tanta mudança, para motores diesel, o CG4 foi o mais coletado, mas ele passou a ser obsoleto. Ele não pode ser mais comercializado. Então, nós esperamos que, no próximo boletim, isso se inverta, que o CH4 e o CJ4 ganhem força. Vale ressaltar aqui, né, encontrar ainda produtos CF e CF4 que estão em desacordo com o registro da ANP. Bem, então, a primeira coisa que nós fizemos para mudar um pouco, a mudança que nós fizemos no PML foi, nós fazemos o PML, fiscalizamos, e, caso a amostra dê não conforme, nós abrimos um processo para cassar esse registro da empresa. O outro foi um novo indicador de qualidade. Esse indicador leva em conta o total de amostras não conformidade em qualidade de uma determinada empresa, o market share, a participação de mercado daquela empresa,
e o total de amostras coletadas de uma determinada empresa. Só ler a frase, aqui eu não sei se tem advogado, colocar uma frase jurídica que nós usamos, né? A partir do IQP, que é o Índice de Qualidade Ponderado, é possível minimizar a distorção causada pelo viés de coleta existente hoje no PML. Desse modo, é possível evocar o princípio constitucional da igualdade, que pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Neri Júnior. Portanto, a ponderação do indicador por meio do market share apresenta como uma solução para que os desiguais possam ser tratados na exata medida de suas desigualdades, em termos de participação do mercado. É aquilo que eu falei. As empresas que mais davam não conformidade no nosso monitoramento, elas tinham uma participação ínfima. Então, quando a gente soltava um boletim com 20% de não conformidade, aquilo não refletia a realidade, porque, se nós pegássemos as empresas com maior participação, elas eram conformes. Então, aplicando aquela equação, nós tivemos os seguintes IQP, que nós vamos chamar, Índice de Qualidade Ponderado. Para 2012, nós sairíamos de 14,3% para 2%. Em 2013, de 12,7% para 0,94%. Em 2014, de 11,26% para 0,14%. E, em 2016, de 19% para 2,12%. Nós, em momento algum, vamos deixar de publicar o outro índice, mas nós achamos que esse índice reflete melhor a qualidade do óleo lubrificante no Brasil, por levar em conta a participação do mercado das empresas. Aqui são os números de 2017. Nós saímos de 19,3% para 3,4%, de 26,8%, esse número foi muito alto no nosso segundo boletim, para 5,1%, e no terceiro, de 12,8% para 0,7%. Ao invés de ficar falando de não conformidade, era melhor a gente falar de conformidade, né? Então, se a gente fosse apresentar esses números em conformidade, nós tivemos 97% das amostras coletadas em relação ao market share conformes no primeiro boletim, 95% na segunda e 99% no terceiro boletim. Vale ressaltar que a API soltou alguns estudos, pelo menos eu acompanhei 2012, 2014 e 2016, e os números nos Estados Unidos beiravam de 16% a 20%. A gente esteve lá em reunião com eles, a coleta deles é em torno de 10% da nossa, eles coletam 20 amostras por mês, e eles coletam apenas em empresa que tem o donut da API. Lá não é mandatório o registro. Então, a gente pode imaginar que esse percentual é ainda maior nos Estados Unidos, porque, se ele só está coletando de quem paga pelo donut, está dando 16%, talvez esse número seja maior. Revisões e resoluções de regulamentos. O que nós tivemos nós trabalhamos intensamente com vocês, né? Teve uma reunião em Brasília, reuniões no Rio de Janeiro, para a gente atuar a resolução dos básicos. Elas eram de 99, né? A 129 e 130 de 99. Nós publicamos a 669 de 2017, que estabelece as especificações dos óleos básicos e suas regras de comercialização. Inclui novos limites de especificações, tendo em vista o objetivo de melhorar a qualidade dos óleos básicos refinados e re-refinados no Brasil, né? Atualiza a regulamentação devido ao lapso temporal. Nós tínhamos uma resolução de 99, então, várias coisas, tanto em qualidade como em abastecimento, ela faltava muito, a gente estava amarrando muito o mercado com uma resolução antiga. Atualiza, torna obrigatória a informação do número de certificado de qualidade na nota fiscal. Isso é bem importante. A entrada em vigor dela é agora, né, no fim dessa semana, 19/8 de 2017. Uma coisa que eu achei interessante salientar aqui, sempre que havia um acordo para fazer um novo tipo de básico em refinaria, eles reclamavam que ela não estava na 130 e na 129. Então, a partir de agora, a comercialização de óleos lubrificantes básicos com faixas de viscosidades diferentes das estabelecidas nessa resolução poderão ser realizadas mediante um acordo por escrito entre as partes. A resolução vai constar de 2 tabelas. A primeira tabela fala da qualidade
Grupo 1, de primeiro refino. Para o grupo 2, seja de re-refino ou de primeiro refino. Grupo 3, naftênico. E a especificação da tabela 2 vai tratar exclusivamente dos óleos refinados grupo 1. Programa Interlaboratorial de Lubrificantes. O CPT, que é o nosso laboratório, ele já organizava alguns programas interlaboratoriais. Ele realizava o programa interlaboratorial de combustível, de biodiesel, de metanol e de marcação de solvente. Faltava o programa interlaboratorial de lubrificante. O mercado, algumas pessoas nos pediam isso, e a própria ANP cobrava isso da nossa coordenação. Bem, nós fizemos isso, começamos ano passado, e dentre os... E o que a gente pode listar como algo de bom para as empresas são a verificação do desempenho do seu laboratório, a identificação de problemas que podem estar relacionados, por exemplo, com o desempenho individual de algum analista ou com a falta de calibração de algum equipamento, e, a partir disso, você tem uma ação corretiva para o seu laboratório, para o seu equipamento, a padronização de atividades frente ao mercado, o reconhecimento de resultados de ensaios em nível nacional e internacional. A gente teve um problema com o PIO, quando nós fomos divulgá-lo, algumas empresas nos procuraram falando, olha, eu não quero participar porque vocês podem utilizar esses dados e informar a fiscalização. De maneira alguma. Eu participei disso junto com uma colega, que chama Maria do Socorro, e só nós dois sabemos os números dos laboratórios. Nem os demais colegas da ANP sabem. O programa interlaboratorial visa aumentar a qualidade dos laboratórios, dos produtos, das nossas análises no mercado brasileiro. E apenas isso. Aí a nossa agenda. Falar um pouquinho, né? A primeira edição nós contamos com 33 participantes. Destes, 9 participantes não obtiveram nenhuma não conformidade. Todos eles estiveram dentro do desvio padrão. De 33, 9, isso é um índice alto. Na segunda edição, nós tivemos 40 inscritos. Para quem está participando, né, para atualizar a agenda, os ensaios físico-químicos e envio dos resultados vai ser em julho e agosto. A elaboração do relatório em outubro, envio do relatório aos participantes em novembro, e até o dia 10 de dezembro nós vamos fazer uma reunião de encerramento. Para quem está aqui, fica o convite de participar, é gratuito, e a ANP só tem com esse intuito que o nosso mercado melhore ainda mais. Registro de produtos. Outro calcanhar de Aquiles que nós tínhamos. Entre 2014 e 2015, nós tivemos mais de 50% de indeferimento no nosso processo. Isso era um número que assustava a nós e a nossa diretoria. Nós recebíamos processos da mais variadas qualidades. Então, a pessoa me pediu um SAC GF5 e ela me pedia com SAE 20W50. A composição era enviada em faixas, a composição era enviada em 90%, somando, totalizando, e erros dos mais variados tipos. Então, a gente veio amadurecendo com o mercado a melhora e o aprimoramento da qualidade das suas especificações, e nós tomamos a decisão de sempre dar 14 dias úteis para pelo menos 90% dos tipos de problema. Nós hoje damos 14 dias para as empresas consertarem e nos enviarem essa documentação. Então, nós saímos de 55% de indeferimento, ou seja, 45% de deferimento, nós saímos para 73,5% de deferimento no nosso processo de análise de registro. Tem o tempo, mas graças ao esforço das empresas também, que entenderam a seriedade da análise do registro de produto e da contratação de profissionais adequados para fazer esse tipo de trabalho. Hoje ainda nós temos 26% de indeferimento e 0,5% do que chega para a gente são produtos isentos, que nós só mandamos o ofício avisando a empresa. Bem, alertar, a gente já falou um pouco sobre isso, né? O nível de desempenho no Brasil foi elevado. Então, hoje, o ACEA é o ACEA corrente, de acordo com comercializado na Europa. Então, para se fazer um registro de produto, o ACEA tem que ser 2012 ou 2016. O API SL ou CH4 acima. O prazo que a gente deu para essa elevação de SJ para SL, de CG4 para CH4,
Para produção e importação foi dia 31/2/2016, distribuição 31 de março de 2017 e comercialização 30/6/2017. Ou seja, nós não podemos mais encontrar no monitoramento ou na fiscalização produtos SJ ou CG4. Uma coisa que nós vamos fazer é o seguinte, até para as empresas não precisarem reenviar ou corrigir alguns processos enviando toda a documentação, que a gente sabe que é extensa, as empresas poderão alterar produtos que possuam níveis de desempenho secundários. Ou seja, a empresa tem um registro na ANP que é SM-CG4. O nível de desempenho principal dela é o SM. O CG4 ela tem alguma aprovação, mas não é. O CG4 já é obsoleto. Então, ela vai enviar para a ANP um ofício e vai pedir para retirar esse CG4 do registro dela, para que ele não seja considerado obsoleto. Paulo, eu pedi há muito tempo um registro SM-SJ. O SJ é obsoleto. Retira para mim o SJ? Ok. Nós vamos enviar um ofício para os sindicatos, mas eu já peço que quem está aqui é representante, até a Lubrigac, se puder, na sua revista, colocar esse comunicado. Nós vamos dar um prazo para as empresas fazerem isso por meio de ofício. Nós ganhamos tempo de não analisar um processo novamente, fica mais rápido para vocês também. Bem, esse foi um projeto que eu trabalhei. O próximo slide é um tanto quanto triste, mas eu vou falar dele porque o projeto está pronto. Nós fizemos um mapeamento, e esse mapeamento desse sistema está pronto, de fazer o registro de produtos totalmente eletrônico, muito parecido com o que a gente vê hoje na Receita Federal. A pessoa vai entrar com o token, ele tem uma assinatura digital, ela tem uma autorização da ANP, ela vai acessar o computador dela, ela vai ter acesso a esse sistema da ANP e vai informar tudo eletronicamente. Caso necessário, a ANP vai pedir a amostra para ela e ela vai enviar pelo correio. Nós acreditamos que isso vai aumentar a celeridade nos registros de produtos, vai diminuir o custo para vocês e o tempo para a gente, e diminuir o número de indeferimentos ainda mais. Porque, quando vocês mesmos estiverem preenchendo, então, quando eu estou colocando lá no sistema, a gente já mapeou ele assim, eu quero um SM, ele não vai permitir que você coloque um SM e o SAC GF5. Ele não vai permitir que você coloque um SAE 20W50. Ele já vai te falar que aquilo não é permitido. Então, vai chegar para a gente já com algum filtro esse tipo de informação. A informação triste o RGP Web está totalmente mapeado, ele está pronto para ser programado, mas, por questões orçamentárias, decorrente à crise econômica, nós estamos sem previsão. A previsão que nós tínhamos recebido da diretoria da ANP era desse primeiro semestre, que já até passou, né, já estamos em agosto, mas agora, com a crise, com o corte orçamentário de quase 70% do orçamento da ANP, nós não temos previsão disso. Falar um pouco de graxas, falar um pouco dos números, né, que nós temos de registro na ANP. Nós temos 11.491 óleos lubrificantes registrados, divididos entre óleos automotivos e industriais, 60% automotivo e 40% industrial, com a isenção dos produtos que a gente tinha, da 22, os óleos de corte, a gente diminuiu bem o número de registros de óleos lubrificantes industriais. As graxas lubrificantes hoje, com 3.362 registros, e nós temos 9 aditivos para lubrificante automotivos registrados na ANP. As graxas lubrificantes respondem aproximadamente por 22% do total dos registros da agência. Este total está distribuído em 209 empresas. Dessas 209, 127 empresas possuem autorização como produtor, importador e ou produtor ou importador. As demais só produzem graxa. E, quando elas só produzem graxa, elas não precisam registrar a empresa na ANP, porque a Resolução 17 de 2009 e 18 de 2009 não inclui graxa. Então, para todos os efeitos, a regulamentação é realizada apenas no momento do registro do produto. Um dado também interessante é falar que 88% dos registros da ANP de graxa são de empresas que possuem autorização pelo abastecimento. Ou eles são importadores ou produtores, 88%. As outras empresas possuem
um número menor de registro de produtos na ANP. Óleo lubrificante industrial, é obrigatório o envio... só falando algumas coisas simples, para este tipo de produto, não precisa enviar o óleo assim que envia o processo. A gente tem recebido muito óleo lá. Nós vamos pedir a critério da ANP, até para reduzir, foi um pedido de vocês para redução de gastos, então nós mantemos como obrigatório apenas os óleos lubrificantes automotivos e as graxas. Os óleos lubrificantes industriais não precisam do envio. Caso necessário, na análise do registro, nós vamos pedir esses óleos para vocês. Outra coisa interessante é que é obrigatório o envio de documento comprobatório de desempenho para esses tipos de óleo. Antigamente, na nossa antiga resolução, isso era obrigatório apenas para óleos lubrificantes automotivos. Hoje, não. Se você declarar uma DIN, ou uma Agma, ou uma Cincinnati, você é obrigatório o envio do documento comprobatório de desempenho de quem está fornecendo aquele aditivo. Eu fiz algo novo, acho que isso a gente nunca tinha mostrado para o mercado, os níveis de desempenhos para óleos industriais. Os europeus, a gente já sabia disso, né, são os que, não sei a palavra certa, os mais procurados para esse tipo de desempenho. A DIN com 811 registros na ANP, produtos que têm DIN como aprovação, das mais variadas para compressores, hidráulicos. A ISO com 672, Agma, Denison, Cincinnati, Stel e David Brown com 57. Contato alimentar. Isso foi uma mudança brusca que nós tivemos na Resolução 22. A Resolução 22 exige que seja apresentado o certificado não apenas do produto, mas do produtor. E eles têm que estar de acordo com a ISO 21469. É uma norma específica da ISO. Apenas a aprovação do produto NSF H1 não garante o método de fabricação. Desculpa, vou ler de novo. Apenas a aprovação do produto NSF H1 não garante que o método de fabricação não acarreta riscos adicionais ou acessórios ao produto. A certificação da ISO 21469 garante que o processo seja seguro o suficiente para fabricar um produto em grau alimentício. Quando a gente pensa em grau alimentício, quando a gente esteve na LNGI, teve um americano que deu um exemplo muito bom, que é da máquina de pão, né? Quando a gente está fazendo um pão, tem uma máquina aqui que ela é lubrificada. Então, esse lubrificante que eu uso não pode ser qualquer lubrificante. Ele não pode ter composição, mas não apenas isso, ele não pode ter sido feito em qualquer tipo de indústria. Por isso, existe a ISO 21469. Esses produtos são classificados como H1. Então, são dois passos. A primeira coisa, a fábrica que está produzindo isso, existe, ela tem aprovação da ISO 21469? Sim ou não? Se não, ele não pode ser registrado hoje na ANP. O que a ANSF faz em relação à composição? Até ele citou, né, que o produto tinha ANSF. A ANSF faz o seguinte, eu até trouxe, isso aqui é fácil de contar no Google. Em 1998, o FDA americano soltou uma lista com quais constituintes poderiam compor esse tipo de óleo lubrificante para grau alimentício. Essa lista cresceu desde 98, né? Hoje nós temos 48 componentes. Então, a ANSF ela vai olhar assim, a composição do seu produto está de acordo com essa lista da FDA? Apenas isso. Ela olhou a composição do produto. Outra coisa é eu garantir que a fábrica tem capacidade de produzir um tipo de produto desse. Como é que eu garanto isso? ISO 21469. A ANSF também faz esse tipo no produtor. A ISO, para você se tornar um certificador dessa ISO 21469, é a ISO 17065. Ali tem um passo a passo para a empresa se tornar certificadora. A ANSF é uma das certificadoras, então ela vai visitar a sua empresa e sua indústria e vai falar assim, olha, essa indústria tem capacidade de produzir um óleo lubrificante alimentício. Quais são as empresas que foram certificadas pela ANSF para esse tipo de produto? Eu listei 15. No site da ANSF é fácil achar isso. Então, eu vou falar algumas, né? Axel, Clubber,
Clubber, novamente, tem 2 na Alemanha, a Summit, a Total Lubrificantes, a Rockall, tem outras. A apresentação vai estar à disposição, então eu listei todas essas 15 empresas que são autorizadas pela 21469 a produzir óleo lubrificante alimentar. Vale destacar que o contato é incidental. Eu não posso ter qualquer tipo de contato ali e de qualquer concentração. Por exemplo, se a base do meu óleo for silicone, eu posso ter uma contaminação de 10 ppm. É bem baixo. Se for com polialfa-olefina, eu posso ter de 100 ppm. Então, o contato é incidental. Não é qualquer tipo de contato que eu ainda vou poder utilizar aquele alimento. Produtos com aprovação H1 na ANP. Nós temos 91 óleos e 49 graxas lubrificantes. Aqui vale ressaltar, pela Resolução 22, todos esses produtos já teriam que ter aprovação do produtor pela 21469. Nós já consultamos a empresas que têm esse tipo de produto, e no Brasil ainda nós não temos esse tipo de empresa. Nós temos a Fuchs e a Clubber, né, com essa intenção de produzir esse tipo de produto aqui no Brasil, eles importam. A ANP ainda esse ano vai soltar um ofício dando um prazo para o mercado para essa adequação. É claro que o prazo não vai ser curto, a gente sabe do investimento e da necessidade disso, mas nós precisamos ter um prazo para a gente adequar o mercado brasileiro ao que tem sido feito, principalmente no mercado europeu. Na Lubes & Grace de 2016, foi até interessante, eles fizeram um histórico. Essa matéria é fácil de achar em PDF. Quem quiser, as pessoas aqui têm meu e-mail, têm meu contato, eu passo esse histórico. Uma americana fez um histórico de como isso surgiu em Massachusetts, no MIT, e como isso foi se desenvolvendo nos Estados Unidos e depois na Europa. É bem interessante. E ela cita o Brasil, que, dentre os países de desenvolvimento, é o único que cobra a 21469 para óleos lubrificantes alimentícios. Bem, eu vou abrir para perguntas, né? Só falar das perspectivas futuras. As novas rodadas do PIO, eu reforço aqui o nosso convite para a participação de quem ainda não está participando. Nós temos 40 empresas, é gratuito, os dados não vão ser usados de forma alguma para fins de fiscalização. A publicação de boletins bimestrais de monitoramento em 2017. Falo aqui novamente sobre a necessidade. Sempre que um produto der não conforme e a empresa acontecer isso corriqueiramente, nós vamos fazer ações de fiscalizações, e se esses produtos coletados estiverem não conforme, nós abriremos processo para cancelamento desses registros. As ações conjuntas com a fiscalização que nós temos feito. A conclusão do sistema RGP, eu gostaria de falar que é esse ano, mas eu não conseguiria fazer isso. Pesquisa na áreas que nós temos feito, pesquisas na área de óleo vegetal, nós temos feito pesquisa em OLUC para determinação de OLUC por cromatografia, a gente já tem estudado alguns novos ensaios para entrar no PML, e essa parte de lubrificantes food grade, a gente teve algumas reuniões com a NSF, no Rio de Janeiro, a gente teve reunião no Sul, e a gente já tem um contato direto com eles, e entre outros que nós temos feito. Obrigado pela atenção. Eu sei que a apresentação assim, de regulação um pouco mais devagar. Eu acho que com o microfone sem fio eu mexeria mais, seria mais agitado um pouco. Obrigado pela atenção de vocês. Acho que vocês conhecem a gente há algum tempo, que trabalha com lubrificante, eu, Conceição, Guilherme, Maristela. E nós temos sempre à disposição, tanto para receber vocês em reunião. O nosso objetivo é que esse mercado melhore ainda mais. Eu, nesses 11 anos, pude ver uma melhora significativa do nosso mercado. E eu espero que ela continue. Obrigado.